A greve de 85 se dá num contexto histórico muito importante para os sindicatos bancários, especialmente de Porto Alegre. Desde que a greve tenha sido nacional, considerada uma das maiores greves categoriais e a maior greve dos bancários, mas para os sindicatos bancários ela tem uma particularidade muito grande. Não dá para fazer a leitura de 85 sem a gente entender o processo que nós nos encontramos naquele momento, que começa em 79. Na verdade, é impossível pensar a greve de 85 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sem pensar a greve de 79. Por que é importante 79? Porque para nós foi a principal greve. Foi a que mais mobilizou, quanto o maior número de bancários acabaram aderindo à greve, plena ditadura militar. Tivemos intervenção dos sindicatos bancários, tivemos vários companheiros presos, começando pelo presidente na época, Olívio de Oliveira Dutra. E, terminada a greve, tivemos algumas conquistas. A principal delas foi o estabelecimento de uma única database, mas fomos muito retalhados. Tivemos muitas lideranças intermediárias bancárias demitidas, os bancos privados retalharam muito, e, consequentemente, o que aconteceu em 79 teve repercussão em 85. Ou seja, os bancários estavam ainda com muito receio do que poderia acontecer em 85 a partir exatamente da história de 79. E por isso a greve no Rio Grande do Sul não foi tão intensa como foi em 85, como foi em São Paulo, como foi no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e assim por diante. Um segundo aspecto que também tem que ser contemplado para entender 85 foi de que, em fevereiro de 85, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a intervenção no Banco Sul Brasileiro. E todos os sindicatos, especialmente o nosso sindicato em Porto Alegre, nós acabamos entrando de cabeça, tronco, alma, na luta contra a liquidação do Sul Brasileiro para exatamente impedir que milhares de bancários fossem demitidos, já que o Sul Brasileiro era o nosso principal banco, era o banco que mais tinha funcionários no Rio Grande do Sul naquele momento, era o banco que estava presente em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul. Então, a intervenção do Banco Central do Sul Brasileiro trouxe para o Rio Grande do Sul realmente uma preocupação muito grande. E se não conseguíssemos reverter o processo, nós perderíamos uma grande parte da categoria bancária no nosso estado. Então, nós lutamos de fevereiro a agosto de 85, acampamos em Brasília, fizemos mobilizações em todas as cidades do Rio Grande do Sul, fizemos acampamentos em Porto Alegre, na frente da agência matriz do Sul Brasileiro. Ou seja, foi um processo que demandou muito da nossa energia. Esses dois fatores, greve de 79, as retaliações, demissões, junto com todo o empenho dos nossos sindicatos, especialmente de Porto Alegre, para evitar a liquidação do Sul Brasileiro, que acabou resultando na criação do Banco Regional, retirou muito da energia que nós precisávamos para a greve de 85. Então, quando a gente faz a comparação, o que aconteceu em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e algumas outras capitais da greve de 85, uma maior greve da categoria bancária, e analisa o Rio Grande do Sul, a gente vai perceber que a adesão não foi tão forte e que ela realmente ficou um pouco aquém em função desses dois fatores. Se nós, do ponto de vista econômico, financeiro, não fomos tão bem sucedidos e tivemos muitas retaliações e demissões em 79, mas ela indiscutivelmente preparou a greve de 85. Ela serviu de exemplo, de modelo. Eu era do Comando Nacional da greve dos bancários em 85, e o que mais nós discutimos era exatamente isso, a importância que teve a greve de 79 no Rio Grande do Sul para prepararmos a greve de 85. A gente usava como exemplo, como modelo, inclusive até para não repetirmos os mesmos equívocos, para 85. E em âmbito nacional, a greve de 79 do Rio Grande do Sul, porque ela foi nacional em 79, mas ela foi forte no Rio Grande do Sul, ela serviu realmente como modelo para que a categoria bancária, Rio e São Paulo, e os dois, porque foram as duas maiores mobilizações, se motivassem a parar as agências bancárias. Enquanto a categoria bancária como um todo lutava
por reposição salarial. Estamos com uma inflação que chegou em 85 a mais de 230%, ou seja, era um momento difícil do ponto de vista da reposição salarial, os banqueiros não repõem as perdas que a inflação estava cometendo. Era um momento em que todos os trabalhadores assalariados recebiam o seu salário e no dia seguinte estavam fazendo o rancho mensal. E 2 dias depois, os produtos já estavam custando mais caro. 85 foi o ano da famosa maquininha, o tabelamento de preços, inflação adoidada. Então, certamente essa foi uma das grandes questões, uma das grandes vitórias, porque nós conseguimos uma reposição na luta da categoria superior a 90%, que era inimaginável na época. Segundo, a unidade nacional. Em 79 nós não tivemos uma unidade nacional, mas em 85 a categoria bancária se posicionou, até porque tínhamos conquistado em 79 uma única database. O Rio Grande do Sul, em 79, era a única unidade da federação que não tinha database junto com os bancários. Nossa database era novembro. Nós conseguimos, a partir de 79, para mim foi a grande vitória aqui, fazermos com que os bancários em âmbito nacional tivessem uma única database. Também, a partir de 79, nós começamos a trazer o Banco do Brasil. Eu era do Banco do Brasil, em 79, e era uma dificuldade organizar a categoria bancária do Banco do Brasil, porque o pessoal se sentia uma elite à parte. O Banco do Brasil, até aquele momento, não se sentia partícipe do processo do movimento bancário. Em 79, começou-se a construir esta consciência. Em 85, o Banco do Brasil esteve atuante na greve, em todo o país. Mas a Caixa não. Por quê? Porque em 85 a Caixa ainda era considerada, os bancários da Caixa Econômica Federal eram considerados economiários. Eles não tinham direito à sindicalização. Eles, na verdade, atuavam através da APSEF, Associação dos Profissionais da Caixa Econômica Federal, que era a entidade representativa dos funcionários da Caixa. Como nós fizemos a greve no início do mês de setembro, isso acabou contaminando positivamente os colegas da Caixa Econômica Federal. Chegaram no dia 11 de setembro, no nosso primeiro dia de greve nacional dos bancários, a paralisar durante 1 ou 2 horas, dependendo do local. E aquilo despertou um sentido de classe, de categoria muito forte. Tanto é que, ao final do mês, a Caixa Econômica Federal paralisa suas atividades e, a partir daí, tem a grande conquista de serem considerados realmente bancários e terem direito à sindicalização dos sindicatos bancários. Então, essa foi uma das grandes conquistas que a greve de 85 acabou permitindo que acontecesse. O reconhecimento dos economiários, ou seja, dos colegas da Caixa Econômica Federal, como bancários com direito à sindicalização. O descontentamento dos trabalhadores, em geral, era muito grande em função da enorme inflação que o país vinha vivendo. 83, 84, 85. O reconhecimento do próprio governo de que havia um aviltamento salarial. Então, o Diese, que sempre atuou muito fortemente em contraponto com o Ministério da Fazenda, tinha dados concretos informando a todos os trabalhadores de todas as categorias as perdas salariais específicas. Nós tínhamos aqui no sindicato um departamento específico do Diese, que atuava medindo, obviamente, as perdas salariais dos bancários, dando dados muito concretos sobre as perdas, não somente salariais, mas conquistas que os banqueiros vinham nos retirando. Então, isso sem dúvida nenhuma. A visão geral dos trabalhadores em relação às perdas salariais, o Diese fomentando os trabalhadores como um todo, mas no caso específico da categoria bancária, mostrando para os bancários que as suas perdas tinham sido muito violentas, isso acabou permitindo que nós, em âmbito nacional, pudéssemos trabalhar exatamente de uma forma muito unificada para que a greve acontecesse. Em 84 nós já havíamos tentado fazer uma organização em termos de uma greve, tivemos em alguns lugares, algumas cidades, paralisações parciais, que foram, na verdade, preparando
o processo, motivando os bancários, mostrando claramente que se não houvesse um momento de luta, certamente nós seríamos muito prejudicados, mais prejudicados ainda do que estávamos sendo pelo processo inflacionário e pela política econômica do governo. Então isso foi criando uma consciência de classe muito forte, a categoria bancária acabou se organizando com um comando nacional muito forte, muito consistente, mesmo em alguns lugares onde nós tínhamos oposição sindical, ela participava ativamente, e com isso deflagramos. Quando a gente deflagrou o processo nacional, foi interessante, me lembro de alguns lugares onde nós batimos, nós que éramos da CUT, batimos de frente com diretorias que, enfim, não estavam muito dispostas a fomentar uma paralisação, mas o movimento acabou atropelando. E eu me lembro, em algumas cidades importantes, que a oposição e o sindicato, a diretoria do sindicato, acabaram, durante o processo, se unindo para que a greve fosse vitoriosa. Eu acho que nós já vimos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especialmente, a gente já tinha um trabalho unitário muito forte. Aqui o presidente da ABSEF, da Associação dos Profissionais da Caixa, era o Valdir Silveira. Valdir, parceiro nosso, companheiro, frequentava o sindicato, alguém que tinha essa compreensão muito clara da importância de que os economiários virassem bancários e estivessem sindicalizados nos sindicatos bancários. Isso acabou acontecendo em outras cidades, onde quem, na verdade, presidia ou coordenava as associações profissionais em cada cidade, passou a se estabelecer com o sindicato uma relação muito forte. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio. Isto possibilitou que a gente, como sindicato, também não somente estimulasse, mas a gente conseguisse dar condições materiais para que a ABSEF também se envolvesse. Como exemplo, aqui no sindicato nós tínhamos uma gráfica, uma bela gráfica, que funcionava, funcionando muito bem. E eu me recordo muito claramente que a ABSEF tinha limitações, tinha medo de sofrer uma intervenção da própria direção da Caixa, não tinha autonomia que o sindicato tinha, por ser uma associação. Todo o material que a ABSEF utilizou para organizar, para fomentar, para estimular os bancários da Caixa a fazerem a famosa paralisação se deu através do apoio do sindicato. E não fomos o único caso. Eu sei que em outras cidades os sindicatos dos bancários foram fundamentais, dando estrutura, dando a logística, dando todo o apoio material, especialmente, político, obviamente, para que a ABSEF pudesse fazer com que a organização tivesse êxito. E teve, sem dúvida nenhuma, teve um grande êxito. Eu me recordo, perfeito, como se fosse hoje, nós estávamos à frente da matriz da Caixa Econômica Federal, na Andradas, logo após, aí na Praça Alfândega. Eu fiquei praticamente todo dia aí com o Valdir, e recebendo informações das demais agências da Caixa, não somente em Porto Alegre, região metropolitana, mas também no interior do estado. Então, o que me marcou muito é que nunca tinha visto o pessoal da Caixa realmente paralisar, se mobilizar. Mesmo lá no dia 11 de setembro, eu estava preocupado com a categoria como um todo, nem passei em frente a uma agência da Caixa no momento que eles paralisaram aqui em Porto Alegre durante 2 horas. Mas fiquei sabendo do resultado, e aí me plantei diante da agência matriz da Caixa por uma questão de simbologia, junto com o Valdir. E aí o que me surpreendeu foi a forte adesão, muito forte adesão dos economiários na greve. Realmente se surpreendeu, eu não esperava, porque até aquele momento a Caixa também se considerava, exemplo do que o Banco do Brasil se considerava um pouco antes, uma elite da categoria bancária. Eles eram economiários, tinham uma outra percepção, como se fosse uma outra categoria. Então, quando nós caminhamos para a greve, eu me lembro que discutia muito com o Valdir essa questão,
o nosso receio é de que a adesão pudesse ser muito pequena. E uma adesão pequena acabaria resultando, certamente, um fracasso muito grande, não somente em 85, mas para os anos seguintes. E, para minha surpresa, a adesão realmente foi muito forte. A agência matriz, aqui em Porto Alegre, uma adesão de mais de 90%. Ou seja, isto surpreendeu muito positivamente. Na verdade, a compreensão que nós passamos a ter pela nossa experiência no Banco Brasil, e foi valiosa a experiência que nós tivemos no Banco Brasil, porque eu era do Banco Brasil, José Luiz Carneiro Cruz, outro diretor do sindicato, um dos grandes líderes sindicais que nós tivemos aqui no Banco Brasil, Maurício Meira. Nós tínhamos, na verdade, muitos militantes que participavam ativamente do sindicato, que eram do Banco Brasil. E nós tivemos esta luta dentro do Banco Brasil para convencer a nossa categoria, que eram bancários sindicalizados, podiam se sindicalizar, mas que se consideravam elite. Então nós tivemos um aprendizado de como lidar com o colega do Banco do Brasil, que tinha que ser um discurso diferente, uma lógica diferente, argumentos diferentes dos demais bancários. Então, nós fomos, com o passar do tempo, convencendo os nossos colegas do Banco do Brasil da sua importância no movimento dos bancários. Esses argumentos que nós fomos consolidando, fomos aprendendo, que é um aprendizado nessa relação com a categoria, nós acabamos repassando para os nossos colegas da Caixa. E com isso, sem dúvida nenhuma, o fato de termos enfrentado, primeiro, desmontado esta elitização do Banco Brasil, ajudou muito para que o mesmo discurso, os mesmos argumentos pudessem ser utilizados na Caixa Econômica Federal. Sim, os economiários trabalhavam 8 horas, por isso que era uma categoria diferente. Enquanto que os bancários já tinham conquistado as 6 horas há muito tempo, os economiários não podiam se sindicalizar e tinham uma jornada de 8 horas. Certamente a grande vitória, eu diria, do ponto de vista político, foi o fato deles poderem se sindicalizar, do ponto de vista econômico, foi a jornada de 6 horas. Mas era uma transição. O importante é isso, a gente perceber, quando a gente fala, não dá para analisar algo a parte de uma trajetória, do momento histórico, é importante perceber, em 85 nós já estávamos começando uma transição da ditadura para a democracia. Não era ainda uma coisa muito forte, mas essa transição já permitia antever um novo tempo no Brasil. Nós tínhamos saído para 79, ditadura ferrenha, repressão ferrenha, intervenção nas entidades sindicais. Então, 79, 85 já não era 79. Já havia uma distensão muito clara na política nacional do governo federal, o que diz respeito a olhar as entidades sindicais e o movimento sindical de uma forma diferente. 79 uma coisa muito mais pesado, realmente ditatorial, autoritária, com intervenções, prisões, e de lá, a partir de 79, um destensionamento, que foi uma conquista, naturalmente, dos trabalhadores, do povo brasileiro, e que em 85 estava se consolidando. E aí, em seguida, tivemos a abertura. Então, a democratização constituinte, 88. Então, 85 já era um outro momento. E esse outro momento é que permitiu que a gente realmente avançasse do jeito que avançou. Nós tínhamos essa percepção muito clara, porque, obviamente, os principais líderes sindicais da categoria bancária no país eram líderes sindicais muito experientes. Pessoal que já tinha passado por várias outras lutas, todos eles ligados à CUT, ou seja, não eram sindicalistas ligados a uma categoria, mas compreendiam a luta geral dos trabalhadores. Então se tinha muito claramente essa noção de que 79 tinha ficado para trás, e de que os sindicatos poderiam, em âmbito nacional, avançar com muita força, e seria a única forma de nós tentarmos recuperar um pouco o que havíamos perdido. Diferente do Rio Grande do Sul, onde 79 nos marcou muito pela retaliação
pela intervenção do sindicato, prisão de dirigentes, demissão de inúmeros militantes intermediários que não tinham estabilidade. Nós não tínhamos nos bancos lideranças sindicais com estabilidade. A diretoria do sindicato era muito pequena, não era uma diretoria com muitos nomes, somente esses tinham estabilidade. Todos os demais não tinham estabilidade. Então, 79 para nós realmente foi um momento de luta importante. Não dá para pensar sindicato dos bancários no Rio Grande do Sul e o nosso, especialmente em Porto Alegre, sem pensar no 79. Volto a dizer, para nós foi a principal greve. Mas, quando chegamos em 85, obviamente sabendo dos nossos problemas em 79, nós tínhamos consciência de que era outro momento. Só não conseguimos avançar, por quê? Era um ano desafiador com a questão do sul brasileiro. Infelizmente, a memória que era muito pesada em relação a 79, mesmo que as lideranças, no meu caso e de outros, nós tivéssemos plena consciência de que era um momento diferente do país, era um momento onde poderíamos avançar. Mas o receio de quem está lá no seu emprego continuava muito presente. Eu acho que grande parte das conquistas da categoria bancária que existem até hoje, elas foram consubstanciadas naquele momento, porque a 85, aliás, tem um outro aspecto que é importante a gente entender. Até 85 nós tínhamos pequenos acordos com os banqueiros. Eram pequenos acordos, eram algumas regras, algumas normas, todas elas basicamente voltadas para a questão salarial, do reajuste. Em 85 nós começamos realmente a consolidar as chamadas convenções coletivas, deve o nome que levar, convenções coletivas com 100 cláusulas, 200 cláusulas, onde nós adentramos realmente no mundo do trabalho, ou seja, começamos a questionar a relação laboral do bancário e como isso deveria ser preservado através de um acordo coletivo. Então, esse foi o grande salto, para mim, o grande salto. Eu acho que a partir desta consolidação de direitos e da observação do respeito ao trabalhador bancário, para mim, é o grande legado que fica até hoje para a categoria bancária.